Porque eu tava vendo a apresentação da Stephanie Perin e ela falou sobre os vilões. Aí eu fiquei pensando, pô, ela fez uma pesquisa, eu não sei se foi para a escola inteira, se foi para o ensino médio, mas 97% das pessoas que ela entrevistou falou que adoram os vilões. Aí eu falei, pô, tá aí, mano. Se todo mundo gosta de Deus, Todo mundo gosta disso. o vilão é o diabo, né? Pô, se 97% gosta dos vilões, por que eu duvido que alguém aqui gosta de Satanás que nem gosta dos vilões de filme, velho? Ele falou isso. E, tipo, aí eu fui pesquisar, porque eu mesmo, eu não sou católico. Mas, pô, tipo, a maioria das histórias que tem, não tem como, vem do catolicismo. Aí eu falei, eu vou pesquisar, né, velho? Porque, tipo, eu sempre falei do diabo, nossa, que coisa ruim, né? Eu, capeta, sete pele, cinta congelado, unhudo. Sempre todo mundo fala mal, mas, pô, eu não conhecia a história. E, tipo, eu ficava, caralho, eu não conheço a história e eu tô falando mal sem saber mesmo. Aí eu falei, eu vou pesquisar e se der certo, eu vou fazer meu colóquio disso aí, né? No começo foi difícil, né? Porque todo mundo conhece o professor Fábio e ele conhece de tudo, né? Mas vamos partir logo sobre. Eu pesquisei sobre o diabo, o Satanás, o anjo caído, né? Que é como está lá no tema, porque no cristianismo o Satanás, o diabo, tá, tudo, né? Ele era o anjo mais bonito de Deus, ele era o braço direito, apoiava, era bonitão, forte, né? Protegia. E, pô, traiu Deus, beleza, traidor, vilão. E as pessoas falam que esse anjo caído era Lúcifer. Aí já entrou em contradição. Porque eu não sou ser católico, eu leio a Bíblia, eu não tenho a mesma concepção que as pessoas católicas têm. E isso entra muito em contradição. E eu lendo a Bíblia, eu não li a Bíblia inteira, não vou mentir porque é feio, né? É coisa do diabo. Mas, eu não li a Bíblia inteira, mas as partes que eu li, e tipo, todas as partes que eu tentei pegar, que citava o diabo, citava coisa ruim, citava o anjo caído, nenhuma parte falava que esse anjo que caiu era Lúcifer. Caramba! Desde quando tem esse porém aí? Desde a época de Cristo. Pô, desde a época de Cristo, os caras falam que esse diabo é Lúcifer. Mas na Bíblia, que é onde eles consultam, não está falando que esse anjo que caiu era Lúcifer. Aí já ficou na minha cabeça e aí eu não tive resposta para isso. Mas nas passagens da Bíblia, por exemplo, pode ir. Não, em Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala do diabo. Beleza, falou do diabo, mas não falou que o diabo era Lúcifer. Aí eu falei, beleza, então você citou o diabo, existe o diabo. Só que nada do que fala nesse capítulo fala que o diabo era Lúcifer e fala que o diabo era um anjo. Aí eu fiquei cabreira, continuei perguntando, tá? Aí depois, no capítulo, pode vir de novo, hein? Em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 ao 16, falava do Satanás, beleza? Falava, tipo, que Satanás basicamente as 7 pecados capitais lá, né? Que é luxúria, gula, inveja, o diabo 4 lá. Ele falava que, tipo, Satanás era basicamente isso. Eu, beleza, se Satanás é basicamente isso, não tem como ele ser um ser. Se ele é os 7 pecados capitais, não tem como ele ser um ser. Então, na base do cristianismo, eu tirei como se fosse uma conclusão que Satanás, Lúcifer e o diabo não eram a mesma coisa. Aí eu falei, pô, tô ficando meio louco. E minha mãe me ajudou pra caramba.
Aí meio para fugir do tema, eu falei, não, não vou precisar só no cristianismo, porque, pô, domina demais, né? E é fácil você falar de um só que domina e será que os outros não estão certos também? Não tem como você saber qual religião que está certa e está errada. Aí eu fui procurar no kardecismo, que é uma religião que eu tenho bastante contato, que eu gosto muito. E no kardecismo, ao ler o livro do Allan Kardec, né? Que eu vou pegar a colinha aqui. Agora eu tenho que é o Evangelho do Segundo Espiritismo, do Allan Kardec. Ele não cita diabo. No kardecismo, eles não tem um diabo pronto, aquele que traiu Deus, aquele que faz mal para todo mundo, aquele que caiu com um monte de anjo e eles foram punidos e até hoje eles tentam um humano. Não. No kardecismo, eles acham que existe o bem e o mal. Óbvio. Isso qualquer idiota que está vivo consegue perceber. E ele acredita que tem a energia boa e a energia ruim. Mas ele não acredita que tem um ser que é o principal, que é o diabo, e que ele faz mal para todo mundo. Ele acredita que é um conjunto de energias ruins. Tá tudo bem? Tome cuidado. Ele acredita que é um conjunto de energia ruim e o ser humano ele tem o livre arbítrio. E ao ter esse livre arbítrio dado por Deus, ele que escolhe se ele quer ser bom, se ele quer ser ruim, o que ele quer seguir, se ele quer acreditar, se ele não quer, o que ele quer fazer da vida. E é aí que entram as pessoas boas e as ruins. Estou tremendo um pouco. E as pessoas ruins. Então, as pessoas ruins não são ruins porque o diabo manipulou, porque o diabo quis aquilo. Porque para eles não existe o diabo pronto. Para eles são pessoas que resolvem ser ruins e elas acabam seguindo isso e manipulando os outros para seu lado. E as pessoas boas são ruins. E o engraçado é que a Umbanda, né, que já é outra religião, ela tem basicamente, né, a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa do kardecismo. Elas também não têm o diabo pronto, né, aquela coisa toda, eles acreditam nas boas e ruins, tudo, só que na Umbanda tem os orixás. Aí que tá aquela coisa, né? Tava vendo um vídeo lá do Portas do Fundo, né? Aí o cara começou a falar, esse teco gelado, Beuzebu, coisa boa, Exu. Ah, beleza. Exu, para quem não sabe, é um orixá da Umbanda. E a Umbanda muitas vezes é discriminada por isso. Eles falam que Exu é o diabo e que o umbandista faz oferendas para o diabo é como se fosse um pacto, né? Todo mundo fala que a Xuxa fez um pacto lá com o diabo para ela ficar ricona, bonita e tudo. Igual Pelé. E essas pessoas falam que esse diabo que pode ser feito um pacto e tudo ficar famoso seria o Exu. Eu fui procurar, né? Eu falei, se esse pode ser um dos protagonistas, se pode ser o diabo, vou procurar o que é. Eu vou pegar a colinha aqui de novo. E aí eu encontrei no livro Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prandi. Ele fala que, tipo, os Exus, eles são os orixás e eles são guardiões das encruzilhadas. Aí você já pensa naquela encruzilhada ali que fica na rua, né? Não, a encruzilhada que ele cita seria as suas escolhas, né? Você está no meio de uma encruzilhada e você tem 4 escolhas para entrar nas suas. E essas escolhas seriam as escolhas boas e ruins. E o Exu, que é um orixá, ele vai ser como se fosse o seu mentor para você fazer a escolha boa. E é basicamente isso. Já em outro livro que eu pesquisei, que é o Guardião da Meia-Noite, ele fala que Exu é um orixá que ele é justiceiro, que ele não gosta de coisa ruim.
que ele impõe a justiça. Você faz o mal, você vai colher o mal. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Aí eu falei, então não tem como ser o diabo. Pô, se o diabo faz o bem para as pessoas, ele não é o diabo, porque todo mundo tem a concepção que o diabo é mal, né? E... aí eu fui nervoso, hein? Aí eu, com a concepção dessas três religiões aí, eu acabei fazendo uma conclusãozinha, né? Mas antes disso tem um monte de pergunta que eu tinha para fazer. Caramba, por que todo mundo acha o diabo mal, né? E por que todo mundo teme ele? Porque, pô, você olha lá no Batman. Valeu. Você olha lá no Batman. O Batman tem